Olá a todos, eu vim agora fazer um vídeo, né, sobre aquela série Dificuldades do Texto Bíblico, né, ou Dificuldades Textuais. E uma delas aqui é uma que muita gente me pergunta em sala de aula no seminário, né? Como foi que Caim conseguiu uma esposa? Esse só tinha Adão e Eva, né? E Caim e Abel? Então como é que ele conseguiu uma esposa? É uma pergunta bem interessante que todo mundo me faz, né? E o problema é que, na verdade, não havia mulheres com quem Caim se casasse, né? Que só existia Adão e Eva, né? E lá no capítulo 4 do versículo 1 de Gênesis, e diz que seu irmão Abel foi morto, né? Lá no versículo de número 8 do mesmo capítulo de número 4. Então, como é que Caim arrumou uma esposa? Ele não poderia casar com a própria mãe, né? Se a mãe já estava, vamos dizer assim, tecnicamente, com compromisso com o próprio pai dele. Né? Contudo, a Bíblia diz que Caim casou-se e teve filhos. Olha só ainda. Teve mais essa, né? Então, o que que acontece aqui? A gente muitas das vezes lê o texto e não nos agregamos é, em, em construir outras palavras. Como, por exemplo, assim, eu tinha dado aula semana retrasada, uns 15 dias atrás, sobre introdução ao Antigo Testamento. Era, no caso, o Antigo Testamento 2, porque já era para fechar aquela matéria ali. E falamos sobre o livro de Jó. Acho que alguns aqui já conhecem a história do livro de Jó. E eu perguntei aos meus alunos, quando falo de livro de Jó, o que lhe vem à cabeça? O sofrimento de Jó, que Satanás tirou tudo dele, que a mulher amaldiçoou e tal. Eu falei, tudo bem, mas e o restante do livro? O livro tem 42 capítulos e a pessoa somente se ateve ao capítulo de número 1 e o capítulo de número 2, onde só fala do sofrimento de Jó ali. E eu comecei a mostrar muitos outros detalhes nos outros capítulos da frente, então eles ficaram abismados. Falei, poxa, eu não sabia que tinha tanta coisa assim. Então, por quê? Porque a pessoa ela fica muito presa a, como dizer, a regras e doutrinas. Ou seja, só fica somente naquele texto. E a pergunta que eu fiz aqui é: como é que Caim conseguiu uma esposa? Se só existia Adão e Eva? Bom, é uma pergunta muito polêmica, né? Mas na verdade a resposta dele é muito simples. Por quê? Como é que Caim se casou? O Caim se casou possivelmente com uma de suas irmãs, ou talvez com alguma sobrinha. Mas como assim? Se só existia Caim e Abel? Não. A Bíblia diz que Adão teve filhos e filhas. Isso você pode ver lá no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo de número 4. Entendeu? Então, com efeito, como Adão viveu 930 anos, e lá está no livro de Gênesis, capítulo 5, verso 5, ele teve muito tempo para ter filhos e filhas. Caim pode ter se casado com uma de suas irmãs, ou quem sabe uma de suas sobrinhas, se quando se casou com seus irmãos e irmãs, já tivesse filhas crescidas. Então, qual é o problema aqui da história? O problema da história, ou, na verdade, o problema daquele que lê, é que o leitor quer que a Bíblia traga todas as respostas para ele. No entanto, quando a Bíblia foi escrita, ela não foi escrita por jornalistas. Então você vê muitos textos vagos. Mas por que, que Deus não falou isso? Por que, que Deus não falou aquilo? Por que, que não falaram dessa forma? Porque, na verdade, a Bíblia ela é uma unidade só. Então ela tem milhares e milhares e milhares e milhares de anos atrás. Então ela não pode ser mudada hoje, como você acrescentar uma história ou tirar uma história dali. Não tem como você fazer isso. Infelizmente. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Então, quem descreveu ela não teve esse cuidado de botar esses detalhes. Por quê? Porque a pessoa não é um jornalista. A pessoa era somente um escritor, um contador de história. Ele ouviu e contou a história do jeito que ele achou que tinha que contar. Então, existe muito essa coisa vaga dentro das escrituras. E quando a gente tenta entender a Bíblia, a gente quer que esteja escrito dessa forma, porque eu entendo dessa forma. Não. É o fato de você entender dessa forma. Você tem que compreender o porquê que dessa forma foi escrito assim. Então, quando ele diz que ele casou com uma de suas irmãs, isso é claro que quando Caim matou Abel, pronto, no outro dia não tinha mais ninguém. Não, já tinha pessoas ali. Já existia essa multidão de gente.
Então não foi um ato assim de 24 horas. As pessoas entendem que a Bíblia foi escrita assim como se fosse 24 horas, os acontecimentos. Né? O cara matou um e amanhã já está. Não, isso passou-se um tempo. Só que se o autor colocasse todas essas nomenclaturas, todas essas passagens, todos esses diálogos, imagine o tamanho da Bíblia como não seria. Né? Ficaria difícil, né? Então, quando ele diz que ele casou com uma de suas irmãs ou uma de suas sobrinhas, é porque isso já existia já há muitos anos. E que possivelmente quando ele diz assim, fugitivo e errante serei sobre a terra, e aquele que me encontrar certamente me matará. Mas quem é esse que ele está falando? Ele está falando parte da família, entendeu? Possivelmente ali a notícia de que o Caim matou o próprio irmão e os outros irmãos também que estavam na cidade também ficariam chateados e queriam fazer justiça contra ele. Por isso que ele diz: fugitivo e errante serei sobre a terra. Tudo bem. Mas aquele que me encontrar certamente me matará. Aí Deus vai e diz aí que coloca um sinal sobre a testa dele e diz: aquele que tentar alguma coisa contra a Caim será vingado 7 vezes. E é isso que ele está falando aqui. Então, se Adão viveu 930 anos, ele teve tempo de ter muito mais filhos e mais filhos para poder povoar a terra. Por isso que o texto bíblico diz lá: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e povoai ela. Então ele tinha que fazer filho. Então essa questão do acontecimento de Caim ter matado o próprio irmão não foi de um dia por outro, assim, de uma hora. Isso demorou, foi anos e anos e anos de convivência. Depois que aconteceu isso aí. Então, nesse caso, obviamente, um dos seus irmãos teria se casado com uma de sua irmã. Entendeu? Então, esse que é o problema e esse que é a solução. Bom, espero que você tenha entendido aí, tá bom? Se você não entendeu, tiver alguma dúvida, como eu sempre falo nos meus vídeos, coloque aqui no chat aqui. Eu tenho imenso prazer em responder a sua pergunta, a sua questão, tá bom? E essa dúvida eu espero que tenha tirado ela da sua cabeça, né? Que como todo mundo pensa, né? Eu já pensei também dessa forma, como é que ele teria casado com uma pessoa se só existirem dois? Então, é aquilo que eu falo, você tem que ler o texto todo para você pegar essas informações aí. Bom, obrigado aí pela sua atenção, espero que você tenha gostado e nos vemos então em outros vídeos aí. E qualquer coisa, só botar aqui no chat que eu terei um imenso prazer em responder você. Tá bom? Obrigado mais uma vez pela atenção, obrigado pelo apoio também aí e aguardo vocês então numa próxima aula. Tá bom? Tchau, tchau.